Eu que sou fã do meu grande amigo Manuel, que vem com Manuel Gonçalves dos Santos, Geografia Bíblica. Ô Evandro, o prazer é todo meu de estar aqui no seu programa. Eu imagino que o que tem de gente te vendo e matando saudade. Não, realmente, assim, a minha beleza plástica encanta, né? O Manuel é uma das figuras de Divinópolis que nos anos 70, né? Sim, 70, 80. Teve assim. uma efervescência cultural de Divinópolis muito grande. E com grandes nomes, né, que estão aí até hoje. E eu imagino para você com muito orgulho ter feito parte desse momento da história de Divinópolis, né, Manuel? E eu aprendi, Evandro, com muita gente boa, sabe, aqui em Divinópolis. Por exemplo, em teatro, eu aprendi muito com Edson Gonçalves Ferreira, que é um excelente escritor, um excelente diretor de teatro. Eu me lembro do Colégio Leão 13, nós tínhamos lá um grupo chamado Grupo Teatro Leão 13, ele era o diretor, e nós começamos a fazer os ensaios muito sérios. Eu aprendi muito com o Edson essa parte de teatro. Isso me ajudou muito também na vida ministerial, como pregador. E aí, a gente tem essa lembrança muito do Manuel Gonçalves aqui em Divinópolis, na atividade cultural. Aí, num dado momento, você faz uma ruptura e se dedica à vida espiritual. Como é que foi isso, Manuel? Tem duas coisas na vida que a gente se comenta muito, o seguinte: ou você vem por amor ou pela dor. Eu cheguei a um ponto, Evandro, até na época eu estava com umas esculturas prontas para uma exposição no Rio de Janeiro, num shopping, e já estava tudo pronto praticamente, e de repente foi uma reviravolta em mim. Eu trabalhava na prefeitura com o Domingos Sávio e com o João Daldegan, no Horto Municipal, no Parque Florestal, e ali me deu aquele vazio, assim, eu senti a necessidade de buscar mais espiritual as coisas, sabe? Aí eu passei a dedicar, então, à teologia. E esse caminho te levou à Igreja do Evangelho Quadrangular? Sim. Eu recebi o convite de um pastor, que é engenheiro, o pastor Sérgio Antônio de Souza, que é o diretor do Instituto Bíblico da Igreja Quadrangular aqui. E daí eu conheci também o pastor Joel Vion, que nós já conhecíamos antes, mas não sabia que ele era de lá. E daí eu fiquei na Quadrangular, fiz teologia e fui... Daí você fez teologia, mas como é que você foi parar na Bolívia? É interessante porque eu passei por uma época, sabe quando você ganha dinheiro e você deixa tudo e você fica só vivendo pela fé? Eu cheguei a um ponto, eu estava no Rio de Janeiro, na Ilha Grande, com artesanato. Eu fui para 4 dias, fiquei 12 dias na ilha. E ali foi um tempo bom que eu tive, sabe, espiritualmente. Ali eu senti. Eu estava andando pela praia e disse ao Senhor: Jesus, se é realmente para estar contigo, porque a vida inteira eu falei mal de você, porque falar mal de Deus dá status. É incrível, né? E eu falava muito mal de Deus nos botecos, nos bares, nas poesias. Você era ateu antes? Como diz a poetisa Marlene Moreira, né? Que eu falava assim: sou ateu, graças a Deus. Isso, Evandro. Então me trouxe, nesse momento, caminhando pela praia, eu falei assim: Senhor, eu não quero sentar num banco de igreja e ficar assistindo o culto. Eu quero que você me use, então. Já que é para estar contigo, eu quero que me use. E a partir de aí, eu vim para a igreja e comecei a estudar, e passei a estudar teologia. Depois fui para São Paulo, fiz dois cursos de missões. Fiz um projeto para a Bolívia. Já havia passado, nesse projeto eu passei por Bolívia, indo ao Peru. Fiquei 40 dias no Peru, em Lima e na cidade de Trujillo. Daí voltei a Santa Cruz, na Bolívia, e chegando aqui eu fui aprovado para ir para a Bolívia, pela Secretaria de Missões da Igreja. Tem quanto tempo você está já nesse trabalho na Bolívia e aquela região toda? Só na Bolívia vai fazer 6 anos que eu estou lá, na Bolívia. E você circula aqueles países ali? Ou fica muito focado? Os países não, mas praticamente os estados bolivianos eu conheço quase todos. Porque eu trabalhei na Base Mundial de Missões
como professor, fui diretor do Instituto Teológico também lá, e a gente leva alunos para o estágio. Então eu rodava para o estado de La Paz, para a cidade de La Paz, para a cidade de Trinidad, em Beni, rodei o estado todo, Santa Cruz, Chuquisaca, onde é a capital, Sucre. E aí, é uma notícia, e essa decisão sua de romper com as artes, de certa maneira, pegou muita gente de surpresa. Porque o seu trabalho como artista também é muito respeitado, apesar de você não estar aqui. O Carrizo foi uma marca sua que faz parte do contexto cultural de Divinópolis. Faz. Você renega isso ou não? Ou é um momento da sua vida? Não, as coisas seguinte. Eu tive uma decepção muito grande quando eu li a Bíblia, no livro de Eclesiastes, e ali falava assim, tudo que já fez, tudo que parece novo, já não é mais novo, já surgiu antes. E aqui eu falei assim, caramba, eu achava que eu era um criador, não criei nada até agora, sabe? Então, eu vi que eu não estava criando nada praticamente. E ali eu deixei a arte. Não porque fazer arte é pecado. Eu podia ter me convertido ao cristianismo muito antes. E continuado. Mas eu passava com as minhas esculturas, chegava aqui as pessoas mais tradicionais, eu não sou contra, as igrejas muito tradicionalistas, e as irmãs, os irmãos passavam na rua, viam com as esculturas e falavam, isso é coisa do demônio, isso é do capeta. Eu, caramba, já que eu sou do capeta, eu vou ser do capeta. Até que eu fiz uma escultura uma vez, eu fiz um Cristo nu, e apresentei no Centro de Arte. Teve uma irmã de caridade, e ela me amaldiçoou. Você está amaldiçoado fazendo isto. Na verdade, Cristo não foi aquela coisa toda, com aquele paninho ali. A humilhação mesmo de Cristo era crucificado nu, na realidade. E aí vem a situação. Então, assim, eu comecei a ver a Bíblia, e na Bíblia, se você pegar em Êxodo, lá está escrito assim, para dois elementos. Eu quero obra de artista. É muito incrível, comecei a entender isso aí. Eu quero obra de artista. Para o tabernáculo. Eu quero isto assim, tal, tal. Os bordados dessa maneira, as cortinas assim. Eu falei assim, puxa, por que a arte é pecado? Agora, o pecado são as consequências. É a mesma coisa de sexo. Às vezes nós, como pastor, para dar uma freada nas pessoas da igreja, assim, sexo é pecado. Caramba. Então, se sexo é pecado, Deus é pecador. Porque ele fez o sexo. Quando ele fez assim, homem e mulher, ele disse, isto é muito bom. Isso é legal. Então, Evandro, o que eu quero dizer com isso? Sexo é uma coisa maravilhosa. Eu adoro sexo. É uma coisa maravilhosa. Eu fiz meu voto de celibatário, tudo bem, é uma coisa maravilhosa. Mas o seguinte, as consequências do sexo aberrativo, aí sim, são as doenças, os filhos abandonados, os filhos que nascem sem pai, sem saber quem é o pai, e vai criando uma revolta social e tudo isso. Então, eu às vezes trabalho com jovens, na Bolívia trabalhei muito com jovens, fiz palestras para jovens sobre esse aspecto, mostrando a importância do sexo, mas que fizesse o sexo, então, com um casamento, constituindo uma família. Seu retorno a Divinópolis, está a passeio, como é que está? A verdade... Você não dá para ficar muito tempo longe daqui, não, dá, Bruno? Você vira e meia, você... Não, mas eu dou conta. Você ficou quanto tempo direto? Eu estava 2 anos, eu estava 22 em 2 anos. Porque até dia 28 de maio, eu pertencia à Secretaria-Geral de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. E numa reunião que eu tive o ano passado, mês de agosto, em São Paulo, que nós tivemos num congresso nacional para mais de 5.000 pessoas, eu estava com aquela roupa toda colorida e porque tal. Mas eu faço questão de vestir roupa boliviana. Sim. Né? Eu gosto às vezes. Na verdade, eu sou um palhaço, né, cara, assim. Eu sou um palhaço que não precisa de usar pintura. E eu gosto de aparecer. Na verdade, eu gosto muito de aparecer. Sabe? Sou muito tímido, mas gosto de aparecer. Você fez questão de... Livro. Nós estamos aqui recebendo... Muito obrigado. Está aqui a dedicatória. Muito obrigado pela dedicatória, pelas palavras. E geografia bíblica. Você estava dando... É em espanhol. Espanhol. Né? Que a pessoa fala, é muito fácil. Essa leitura é muito...
a pessoa se dedicar, quiser entender, rapidamente ela entende, né? É isso. Você faz menção aqui de questões geográficas numa análise religiosa. Sim. Não numa análise religiosa. É claro que eu tenho um fundo bíblico, a base foi a Bíblia. E dicionários bíblicos e estudos sobre a Bíblia, certo? Sobre a geografia, que não tem como. E aí eu vou mostrando o povo de Israel, vou mostrando os países da época e tudo mais, assim, a Babilônia, que tudo ali está num contexto chamado meia-lua. Que é aquela parte hoje do Oriente Médio ali, que surgiu toda a raça humana e todo assim, em termos bíblicos. Você sempre teve uma ligação muito forte, e eu não podia deixar de tocar nesse assunto, com o futebol. Você sempre gostou de futebol, foi árbitro aqui, e lá na bola ainda sobra tempo entre as questões religiosas para uma partida de futebol? Sim, só não dá para escultura, né? Mas, assim, de vez em quando eu vou no centro cultural de lá, de Santa Cruz, que é maravilhoso, é uma coisa bonita. Eu preciso conhecer Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia. É uma cidade super moderna, teatro toda semana, é uma coisa fantástica. Então eu vou de vez em quando ao teatro, vou às exposições de esculturas, de pinturas e tudo mais. E o futebol, eu tenho uma ligação com os jovens e venho trabalhando isso aí, falando de futebol. Então eu vim agora em maio e fiz um curso pela Associação Brasileira de Técnicos de Futebol, para trabalhar com a categoria até sub-17. E já está aplicando. Você era a parte de arbitragem, você sempre já dominava muito bem. Sim, você apitou jogos da Liga aqui, né? Jogos da Liga aqui. E trabalhei também, aprendi muito futebol com o Sebastião, que era treinador de juvenis, infantis e juvenis do Guarani. Aquela sua turma de juventude, você era contemporâneo do Davi Raposo. Davi Raposo é um irmão para mim, né, cara? Davi é uma figura... Na poesia, no teatro, a gente fazia, às vezes, recital de poesia, naquele tempo da ditadura. Vou até contar isso, que é interessante. Estava eu e ele na Praça do Santuário, e nós conseguimos o coreto, e ali eu falei, Davi, tá aqui o papel, vamos escrever o material em papel guardanapo e tal. E tinha aquela coisa, e nós tinha aquela coisa loucura de falar besteira, e não sei o que, falar mal do governo, né, nas poesias. Então a gente levava a poesia, mas falava mal do governo, né, da ditadura, que é a coisa toda. E com isso, um dia eu falei, Davi, a polícia está por aí, o P2 está por aí, caramba. Vamos comer o papel. E nós comemos aqui igual o Davi Raposo, caramba. Davi realmente é uma das figuras de Divinópolis mais queridas. Tem uma história fantástica, uma pessoa que todo mundo gosta muito do Davi Raposo, né? Davi é uma figura que é ímpar. Do bem mesmo. Do bem, né? É o sangue bom. Ele é apaixonado por futebol. Sim. Mas na área do futebol lá, o que você está planejando? Então, a verdade é o seguinte, eu sentei com o pastor, presidente da igreja da Bolívia, porque eu estou resolvendo umas coisas, tem uma convenção de pastores. Agora, em agosto, eu vou participar em Belo Horizonte, um estadual. Então, vou estar participando e também, com isso, eu pretendo ir para a Bolívia para a gente implantar essa escola. Essa escola, ela está ligada a um orfanato. Então, nós não vamos ficar somente ensinando futebol. Nós vamos também trabalhar a questão moral, a questão familiar, sabe? O que está precisando muito no futebol, principalmente brasileiro, sabe? É educar o jovem para ser grandes atletas, grandes cidadãos. E toda essa filosofia. E acho que é uma maneira importante e interessante, né, de se levar a fé através de equipe, né? De uma equipe. De uma equipe, sabe? Muitos ali, às vezes, não vão ser jogador de futebol, mas pode ser um bom advogado, um bom repórter, um bom jornalista, um bom cidadão, sabe? Manuel, muitas vezes a gente tem... certo, não vou falar preconceito não, mas a Bolívia é um lugar que não desperta um interesse grande do povo brasileiro que quer viajar, por exemplo. Você normalmente não vem aqui, eu vou passear na Bolívia, eu vou viajar para a Bolívia. Seria um bom destino? É um destino barato? Olha, eu sinceramente... Como é que é isso? As pessoas têm um certo... seria preconceito mesmo de achar que lá não tem nada legal? Como é que é isso? Mochileiros de todas as idades,
vai conhecer a Bolívia, é um país fantástico, ímpar. O que você vai encontrar é bem diferente da beleza brasileira, mas tem a beleza boliviana. Você tem, eu não estive lá ainda, um deserto de sal. Onde foi aquele Dakar, né? Sim. Foi lá que Evo Morales patrocinou, mostrando para o mundo quem é a Bolívia. Porque quando se fala na Bolívia, se fala em drogas. Folha de coca. Folha de coca. A folha de coca é nativa e é consumida. As pessoas, você vê a pessoa mascando, que falamos, está boleando, mascando folha de coca. Como a pessoa aqui fuma cigarro ou bebe café. Toma café. Porque lá é uma questão, primeiro, cultural. Cultural. E segundo, uma questão geográfica, vamos tratar assim, porque a Bolívia tem lugares muito altos, em que a possibilidade de respirar é diferente da gente aqui. Você já começou a chegar em Cochabamba? Cochabamba está a 2.500 metros, você já começa a sentir. Eu tive com um grupo de cochabambinos na cidade alta, que é a cidade de La Paz, tem a parte plana como essa mesa, depois a cidade está dentro de um buraco, tem no fundo, de pano assim de fundo, tem o Illimani. É uma serra toda de gelo, branquinho, lindíssimo. Então, assim, é uma viagem fantástica indo para a Bolívia, é uma viagem barata, sabe, não é uma viagem cara. Os hotéis, você pega hotéis lá baratos, hotéis bons, sabe. O transporte dá um show, porque você tem táxi circulando, muitos ônibus circulando na cidade, e muito interessante. Você tem bons hotéis, você tem bons restaurantes, você tem boas universidades, vista a quantidade de brasileiros que estão estudando, principalmente em Santa Cruz de la Sierra. Tem muito brasileiro lá, então? Muito brasileiro. Se estima, eu estive com o consulado brasileiro lá, Santa Cruz, se estima mais ou menos 14 mil brasileiros morando em Santa Cruz. Boa parte fazendo medicina ou não? Fazendo vários cursos? Fazendo vários cursos, e outros vão para trabalhar e tudo. Eu acho isso muito interessante quando você fala, porque a visão que se tem muitas vezes da Bolívia é de país atrasado, que não tem nada. É aquela coisa, passa pra gente uma coisa. É como mostra o Brasil lá fora. Lá fora. Quando mostra o Brasil, mostra o quê? Favela, violência e tudo mais. Não é? Mostra as mulheres, Carnaval, que é a coisa toda e tal. Por exemplo, o conceito do povo boliviano com o Brasil, que as mulheres todas que andam nuas. Assim, gente, mas não é isso. É só na época de carnaval e tal. É todo dia, só no carnaval. Então, assim, eles têm a forma deles. Por exemplo, a Bolívia, eu considero a Bolívia 2 países num só. Tem a parte baixa, que eles vão chamar de Cambas. E a parte alta, que é Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, onde fala a língua quechua e a língua aimara, eles chamam de colhas. Lá você ainda tem essa diferenciação de línguas, tem essa dialetos lá? Tem 3 línguas oficiais lá, que é espanhol, quechua e aimara, são oficiais. E tem muito guarani, tiquitano e outras línguas mais. E a população se entende bem com essa diversidade toda? É o tipo da coisa, assim, quando existe uma pequena rixa entre os colhas e os cambas. Os colhas são os misturados, de europeu com brasileiro, vai fazendo aquela mistura com índio e tudo, e chamado cambas. Daí essa palavra cambada, né, que no Brasil a gente usa, né? Pô, a cambada aí e tal. E tem os colhas, que são aquelas mulheres, geralmente, que usam aquela roupa que chama polheira, e aquela trança, então você olha assim, pastor igualzinho. A juventude está mudando muito a cara da Bolívia, sabe? A juventude está estudando muito, está buscando aprimorar mais ainda a sua nação. Isso é fundamental. Olha, você continua em Divinópolis até quando? Para os amigos que é interessante que revê-lo. Eu vou estar em Divinópolis até, se Deus quiser, até mais ou menos 20 de agosto. Porque antes de ir para a Bolívia, eu recebi um telefonema de São Paulo,
e conversei com o diretor da Base Mundial de Missões do Paraguai, e ele queria que eu fosse para lá ficar com ele um tempo para implantar uma escola de futebol no Paraguai. Então, eu estou pensando, antes de ir para a Bolívia, que eu marquei que iria novembro ou máximo janeiro do ano que vem para a Bolívia, mas eu estou pensando que eu vou no Paraguai dar uma ajuda primeiro, de uns 4 meses, preparando. O que eu disse para o pessoal, eu preciso de 3 pessoas para ensinar. Quando eu partir, a obra continua. Que legal. Muito bem. Um maior prazer, nós recebemos Manuel Gonçalves, Chinelinho de Jesus, e tinha outro pseudônimo. É o Danilo de Valença. Danilo de Valença. Jornal A Semana. Eu passava de jornal agora. E jornal agora. Então, tinha o Chinelinho de Jesus, era um texto mordaz, afiado, agudo, alfinetava as questões sociais, políticas, mas com uma categoria, mano. Que saudade dessas coisas, viu? Vocês fizeram que eu acreditasse que ele era poeta. E o Danilo, que era também textos, que você escrevia uma série de coisas, né? Sim, com esses pseudônimos. Com esses pseudônimos. Mas todo mundo sabia que era eu. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas eu cheguei uma vez no jornal A Semana, era o Otávio Paiva e o Eugênio Guimarães, né? Você conhece o Eugênio? Barbaça e o Cuca. E o Cuca. Poxa, Manuel, você vai escrever pra gente, mas você sabe que é maneira, né? Eu falei, tá legal, cara, pode deixar comigo. Gente, eles andavam apertado, né, com isso. Era o Chinelinho de Jesus. Porque eu que eu mandava de material. Por que Chinelinho de Jesus? Isso aqui era uma loucura, que eu cheguei e falei, vou pôr Chinelinho de Jesus, né? Então, Jesus é tão grande, eu sou o chinelinho dele e tal, e vou. Foi umas coisas assim. E fez história no jornalismo de Divinópolis, o Chinelinho de Jesus. O único que não tem material nenhum sou eu. Mas tem várias pessoas que têm. Tem muito arquivo aí. Tem muitos arquivos. O pessoal procurava encontrar os textos aí. Então, o Cuca, que é o Otávio Paiva. Carlinho Mordaz também era você? Não, Carlinho Mordaz não era eu. Olha lá, Carlinho Mordaz. Carlinho Mordaz é outra pessoa. É outra pessoa? Mas eu lembro dos textos do Carlinho Mordaz. Não, porque era interessante e sempre quando você entra com um pseudônimo, você provoca. Tá? Como eu disse, eu gosto de aparecer. Então era a forma de eu aparecer usando pseudônimo. Todo mundo sabia, né? Manuel, eu te pego, caramba, você vai vir comigo, meu chinelinho. Aqui eu te dou as porradas, então. Muito bem, esse Manuel Gonçalves, prazerão recebê-lo aqui, meu caro. Eugênio, eu fico muito satisfeito pelo convite que você fez para vir aqui. Pensei, gente, o que eu vou poder falar lá? Que será que vai ser assim e tal? É um maior prazer. O Manuel faz parte dessa história toda de Divinópolis. E você vê que foi tão interessante que eu cheguei aqui, o vereador Marcos Vinícius, né? Chegou, Manuel, nós estamos fazendo uma homenagem para você. Gente, me pegaram aí de uma situação difícil. Me pegaram da maneira que a seleção brasileira foi pegada pela Alemanha. A hora que respirou, tomou 5. Já era. Poxa. Aí eu tive que fazer recebi a medalha Candidez. Rapaz, eu meti um terno bonito, fiquei bonitão com aquela medalha. Eu senti assim, mas passou muito bonito mesmo com essa medalha. Parabéns pro Vinícius, que é uma medalha, uma honraria mais que merecida, viu? Então, eu agradeço muito, Evandro, por estar aqui. Prazer é nosso.